Ok. Ok, se calhar vou só introduzir. Boa tarde a todos e bem-vindos à sessão de hoje. Iremos começar a sessão com uma exposição por parte do professor Pedro Monteiro, coordenador do MEIC, sobre o processo de fazer uma tese, desde a escolha até à defesa. A escolha do tema até à defesa da tese. Podem ir colocando as vossas perguntas no chat, que no final iremos ter uma sessão para responder a essas questões. Então, nós agora estamos na fase de propor novos temas para o próximo ano e daí esta sessão. Portanto, é durante este mês e o próximo que os temas vão ser propostos e escolhidos e espero que vos seja útil. Ok, então, portanto, oficialmente nós temos que escolher primeiro um tema, depois fazer a tese e defendê-la no final. No Make nós temos uma página, tanto para o Make A como para o Make T, ambos os URLs são iguaizinhos, tanto em português como em inglês, onde nós temos sempre as datas importantes atualizadas. Ok? Portanto, neste momento, estas datas já passaram e estamos, como eu estava a dizer, exatamente na fase onde quem está no primeiro ano do Make agora vai poder escolher um tema de dissertação para começar em setembro, portanto, para o ano letivo de 24-25. Durante este mês de maio, os docentes submetem temas no Fónix e durante o mês de junho os alunos vão negociar com os docentes e candidatarem-se. Negociar quer dizer que se calhar um docente tem 2 ou 3 candidatos e, portanto, os candidatos podem, ou seja, pode escolher baseado nas suas notas, pode ser baseado numa conversa e perceber que aquela pessoa, a pessoa pode ser,
pode ser um match por interesse, pode ser um match pessoal, pode ser várias coisas. Portanto, sugiro vivamente que falem com os docentes. Portanto, para a escolha de tema, tipicamente, os docentes submetem um tema no Fónix e têm mais ou menos este aspecto. Portanto, os temas são sempre oferecidos, tanto ao MEC-A como ao MEC-T, e por vezes até ao METI, em simultâneo. Portanto, agora vocês vão escolher em junho para começar em setembro, mas como é óbvio também é possível começar a dissertação em semestre alternativo e, portanto, podem escolher em janeiro para começar em fevereiro, portanto, para começar no segundo semestre. Os temas são sempre colocados por um docente do IST. No entanto, estes temas podem ter origens diversas. Portanto, pode ser um projeto de investigação, pode ser um interesse pessoal, pode ser a continuação de um trabalho prévio, ok? Mas é sempre alguma coisa relacionada com a sua área de investigação. Ou seja, quem estiver a trabalhar com, sei lá, interação e gráficos, se calhar não vai pôr uma tese em LLMs. Ou se calhar, se fizer isso, vai ser em conjunção, em coorientação com alguém de LLMs. E, portanto, cada docente vai pôr um tema na sua área de investigação. Agora, estes temas podem também ser motivados pelos alunos. Ou seja, durante esta fase, vocês ainda não se podem candidatar. No entanto, vocês podem muito bem chegar ao pé do docente e dizerem: eu gosto muito deste tema, vi que trabalha nesta área, será que não podemos construir um tema juntos? E assim, portanto, se vocês fizerem isso, pode ser que tenham um tema exatamente à vossa medida, ok? E isso vai fazer com que estejam durante um ano inteiro a trabalhar em algo que foram vocês que escolheram, que foram vocês que construíram em conjunção com o docente. Portanto, sugiro vivamente que façam isso já, ok? Para quem ainda não sabe bem que temas é que, ou, dada a oferta diversa de temas, que ainda não tiver já comprometido com o tema, pode esperar efetivamente por junho e depois vai lá ver 300, 400 temas e pode depois filtrar por docente, por tema, por área, etc. E escolher um nessa altura e candidatar-se nessa altura, ok? Portanto, que é o prazo normal. Portanto, isto é o que eu estava a dizer, portanto, isto pode ser motivado pelos próprios alunos, sugerir um tema, ok? E tentem fazer algo que seja do vosso interesse, ok? Não tentem pôr coisas ao lado, porque se vão estar a trabalhar um ano com alguém, convém ser um tema que gostem, com alguém, pelo menos que não se deem mal, ok? E, portanto, não comecem também a tentar fazer micro-otimizações, a dizer este tema é mais pequeno, portanto vou ter que me esforçar menos, etc. Façam algo que vos faça sentido como trabalho final. Porque no final a vossa dissertação vai estar pública no site do técnico, portanto, e é a vossa imagem, acima de tudo. Portanto, esta página das datas importantes está repetida ao longo da apresentação, porque são datas importantes. Ok? Portanto, não se esqueçam de candidatar. Todos os anos há sempre 2 ou 3 pessoas que se inscreveram na disciplina, portanto, na unidade curricular de dissertação ou no projeto de dissertação, mas esqueceram-se de candidatar aos temas, ou vice-versa. Candidataram-se ao tema e depois esqueceram-se de inscrever na UC de projeto de dissertação ou de dissertação. E, portanto, façam as duas coisas. Portanto, façam sempre um contacto. Okay? Portanto, pode ser este contacto, pode ser na altura da candidatura, pode ser na altura de propor o tema. Portanto, se for agora nesta fase, podem tentar contactar para tentar propor algo à vossa medida. Se não vos fizer sentido, podem contactar apenas na altura da candidatura. E isso vai fazer com que, se calhar, possam
negociar ou adaptar ou tentar saber mais sobre o tema em si, porque se vocês têm três ou quatro candidaturas, podem tentar perceber qual aquela que se adequa melhor, se tiverem CIS, e então mudar a ordem de preferência das candidaturas. Portanto, tentem sempre obter mais informações e isso pode-vos trazer benefícios no sentido de adaptar o tema aos vossos interesses ou submeter vocês próprios o vosso tema. Estes temas de dissertação ou das teses têm dois tipos, ok? E isto é algo que existe no departamento de informática e que todos os títulos têm antes duas palavras, portanto, ou dissertação ou projeto. Isto quer dizer que uma dissertação, isto é algo que vos vai ajudar a escolher na prática. Portanto, quando vocês veem uma tese do tipo dissertação, ou que tem no título a palavra dissertação, quer dizer que é uma tese de cariz mais científico, ou seja, de investigação, em que tem um state of the art, se calhar estão a propor uma nova metodologia, um novo algoritmo, etc. Se virem a palavra projeto no título, quer dizer que é uma tese mais de implementação, okay? É um projeto de engenharia. E, portanto, vocês podem ver, se calhar, consoante o vosso perfil, portanto, para já agora, o mestrado, o MEIC, é mestrado em Engenharia Informática de Computadores. Portanto, não existe aqui uma espécie de tese de primeira ou de segunda. É apenas um cariz mais de implementação ou mais científico, ok? E isso ajuda-vos a escolher qual a tese que se adequa mais ao vosso perfil, ou tipo de tese, mas também ajuda-nos quando nós formos para a defesa, okay? O júri que for avaliar a vossa tese também fica com uma noção se é uma tese mais com cariz mais científico ou mais de projeto de engenharia, ok? E pode ser avaliado de acordo com isso. Agora, qual é que é mais fácil? Acho que essa questão não se põe, ok? Portanto, depende muito do vosso perfil e não pensem, ou seja, não estejam a fazer micro-otimizações. Ou seja, para vocês podiam estar a dizer, uma tese que seja mais rápida, mais interessante, ou que vão escrever menos porque se calhar têm menos state of the art, ou vão ler menos porque em vez de estarem a ler 50 ou 60 papers, se calhar vão ler só 20 ou 30. Não pensem assim, porque se calhar numa vão fazer mais código, numa vão ler mais. Quer dizer, todas as teses têm as suas coisas mais trabalhosas e menos trabalhosas, mas também têm os seus aspectos interessantes. Também existem teses em ambiente empresarial, okay? Também é possível. No entanto, estas teses têm que respeitar sempre os mesmos prazos e têm os mesmos requisitos. Isso também quer dizer que também tem o mesmo processo de candidatura, etc. Ou seja, estas teses são sempre feitas, são propostas no mesmo sistema Phoenix, misturadas na mesma pool de teses aos quais os alunos se candidatam e, portanto, alguém que esteja, por exemplo, que já esteja a trabalhar e que queira fazer uma tese no contexto do seu trabalho, pode falar já com um docente da área, tentar perceber se existe algum trabalho que, que, que seja de interesse mútuo, ou seja, do aluno, da empresa e do docente, e fazerem uma proposta de tese que satisfaça toda a gente e depois na altura da candidatura fazem a associação, ok? Agora, isto não é um relatório de estágio, essa tipologia não existe, ok? Portanto é uma tese, só que é em ambiente empresarial, portanto tem que haver um problema, tem que haver uma proposta de solução, etc. Portanto o docente do DEI tem que estar sempre associado a uma tese de ambiente empresarial, porque é o que garante que os prazos são respeitados, que os requisitos são respeitados e a exigência é respeitada, ok? Nós somos um bocado flexíveis com os prazos, portanto, se alguém quiser mesmo fazer uma tese empresarial e não conseguir até ao final de maio, se chegarem
já que com uma proposta de tese, com um acordo docente em junho ou mesmo em julho, nós inserimos no sistema e podem continuar a partir daí em setembro, ok? Portanto, estas teses empresarial, como exige alguma negociação, somos bastante tolerantes com os prazos. Mas, se tiverem a fazer isso, tenham noção que estão a fazer, portanto, é mesmo para fazer no ambiente empresarial, porque entretanto, se isso correr mal, depois as outras já estão escolhidas, ok? Portanto, se têm mesmo a certeza que vão fazer um ambiente empresarial, estejam descansados com os prazos e tentem fazer uma proposta com pés e cabeça, que nós somos depois tolerantes com os prazos, mas é mesmo para escolherem essa. Também existem às vezes empresas que nos contactam antes e depois, ou seja, quando vocês vão escolher, já lá está uma tese que ainda não está atribuída a ninguém e que está lá na pool de teses a escolher. Ok? Portanto, se tiverem alguma dúvida sobre tese em ambiente empresarial, mais uma vez, na página do Make, tanto A como, ou seja, tanto Alameda como Tagus Park, Make A, Make T, existe uma página, uma FAQ para perguntas, em que na secção tese existe um esclarecimento das teses em contexto empresarial, em particular, no final da página, existe um PDF a explicar tudo isso, ok? Portanto, em anexo está lá um PDF, é o único PDF, portanto, peço-vos que leiam esse PDF. Portanto, quando vocês se candidatam, podem escolher 3 temas e é respeitada a ordem de preferência. Portanto, a primeira coisa é vocês candidatarem-se, depois de candidatarem, por favor, contactem os docentes, porque, como eu estava a dizer há pouco, o docente pode ter vários candidatos e assim pode escolher de acordo com gostar mais de vocês ou achar que vocês têm mais capacidade para levar a tese a bom porto, etc. Ok? Mas contactem. Não sejam a pessoa que desaparece. E depois, portanto, quando acabar este prazo de candidaturas, o docente confirma e fica a atribuição, portanto, a associação entre as 3 coisas: docente, o candidato e o tema. Okay? E fica o triplo associado no sistema. Isso não quer dizer que, portanto, como eu estava a dizer, vocês aqui estão a fazer a vossa associação ao tema. Não se esqueçam depois em setembro, na altura das inscrições, se matricularem na disciplina em si. Okay? Okay. Agora, desde a fase de candidatura até setembro, não desapareçam, por favor. Portanto, mantenham contacto, tentem perceber qual é que é o modo de trabalho, se vocês podem reunir-se algumas vezes por semana, 1 hora por semana, se contactam por e-mail, se aparecem presencialmente, se fazem Zoom, etc. Okay? Tentem perceber logo, tentem perceber se tem alguma literatura que podem ir lendo com calma, só para se irem adaptando ao tema. Portanto, quando vocês se candidatam, o que é que vai aparecer? Vai aparecer na lista dos temas, vai aparecer uma indicação de quantos candidatos existem para um tema e se já está aceito ou não. Ok? Portanto, ficam logo com uma indicação se vale a pena candidatar a um determinado tema ou se já está aceito ou não está aceito e têm ou não candidatos. E depois, mais uma vez, existe a OC projeto, ok? Portanto, existe o projeto PMake, que a gente chama PMake, ou seja, é a primeira parte da tese, e a dissertação, que é a segunda parte da tese. Depois de fazerem estas candidaturas, o que é que acontece? Se falharem isto, ou se falharem a inscrição, nós podemos tentar ajudar, ok? Mas imaginando que vocês vão tentar inscrever-se, ou candidatam-se ao tema, não se inscrevem na unidade curricular, depois quando acaba o prazo vão tentar entregar, se vocês não estão inscritos na disciplina, apercebem-se só no último dia,
e a área académica não funciona às 10 da noite e depois não conseguem inscrever-se de forma que consigam entregar o vosso projeto de tese ou a vossa tese, ok? Portanto, vamos tentar ajudar, mas tentem, pá, não deixem as coisas para a última, ok? Porque depois aí, mesmo por muito boa vontade que tenhamos, existem barreiras administrativas que nós não conseguimos pá, superar. Agora em junho, uma tese que começa no primeiro semestre, candidatura em junho, início no primeiro semestre, em setembro. Uma tese que começa no segundo semestre, candidaturas em janeiro, para começar em fevereiro, março, dependendo do horário académico. O que acontece é que nós agora estamos a inserir temas, ok, propostas de temas. Esses temas, os que não forem escolhidos, vão estar disponíveis também para o semestre alternativo, para serem escolhidos em semestre alternativo, automaticamente, ok? Portanto, isto para dizer que no Fónix os temas são associados a um ano letivo, portanto, aqueles que não forem associados a um aluno no primeiro ficam livres automaticamente para o segundo, mas no segundo, como é óbvio, podem ser acrescentados novos temas, seja por sugestão vossa, mais uma vez, não iria estar no primeiro semestre e não no segundo semestre. Okay? Portanto, vai haver novos temas no segundo semestre, mas se calhar ali, na tudo em semestre alternativo. Portanto, a única precedência que existe no mestrado é entre estas duas unidades curriculares. Portanto, o projeto, só se pode inscrever à dissertação se tiverem projeto concluído, basicamente é isso. E, portanto, se fizerem esta no primeiro semestre, podem se inscrever à dissertação no segundo, se fizerem esta no segundo semestre, podem se inscrever à dissertação no primeiro semestre seguinte. Ok? Agora, não confundir, nós, em linguagem corrente, gostamos sempre de falar em projeto e dissertação para as unidades curriculares, mas também para os temas, okay? Para o tipo de proposta. Portanto, não confundam. Nós podemos estar a falar de uma proposta do tipo de projeto ou uma proposta do tipo de dissertação e podemos estar a falar da unidade curricular projeto e unidade curricular dissertação. Okay? São coisas distintas, mas que estão ligadas, né, para a vossa dissertação. O que é que se espera do projeto? Okay? O projeto, espera-se que vocês consigam saber qual é o tema, okay? Descrever o tema, motivar para a utilidade desta tese, mostrar o que é que já foi feito, okay? O trabalho relacionado e contextualizar porque é que vocês vão fazer algo contra aquilo que já foi feito, ou seja, o que é diferenciador da vossa proposta e depois descrever a vossa proposta em si, ou seja, o que é que vão fazer. E muitas vezes, muitas teses, ou a grande maioria também já mostra algum trabalho preliminar, ou seja, para mostrar que é execuível. Se vocês começarem logo a fazer algo, podem-se mostrar não só que têm interesse num dado tema, sabem o que é que existe na área do trabalho relacionado e dizerem, vou tentar apostar nesta direção, mas sim, eu já comecei a fazer algumas coisas, já tenho algum trabalho preliminar, se calhar já testei estas metodologias, vi que esta aqui era a que melhor se adequa e agora durante a UC a dissertação, ou seja, durante a minha segunda parte da dissertação, vou explorar uma dada metodologia, ou seja, vocês mostram que aquela metodologia é execuível. Agora, atenção que muitas vezes vocês têm várias cadeiras para fazer durante o primeiro semestre, portanto, e o projeto de dissertação é assim ler umas coisas, ok? Mas atenção, porque uma ocupa o primeiro semestre inteiro e a outra ocupa o segundo semestre inteiro, portanto devia ser uma divisão. Em termos de tempo, em termos de esforço, okay? Isto não pode ser assim, em termos de esforço, atenção, que o projeto de dissertação vale 12 ECTS, portanto vocês deveriam ter alguma noção de que o esforço que deviam dedicar ao projeto de dissertação é o esforço de duas UCs de 6. E o esforço dedicado à dissertação, portanto no segundo semestre, é um esforço equivalente a 5 cadeiras.
Portanto, tipicamente, vocês se calhar ainda estão a fazer algumas UCs durante o primeiro semestre, e portanto isto aqui até funciona muito bem. E se calhar já não estão a fazer nenhuma, ou têm uma pendurada para o segundo semestre, o que em modo de períodos equivaleria a terem, vá, três UCs por período. Ok? Ou seja, seria as 5 mais uma que tivessem penduradas. Portanto, isto equilibra mais ou menos as coisas. Agora, há aqui uma coisa que uma dissertação é algo que exige alguma autonomia também da vossa parte. Tipicamente não é como um projeto de uma cadeira normal em que há um enunciado, há um fim bem descrito e o objetivo é que vocês cheguem ali ou sabem o ponto de partida, sabem o ponto de chegada e sabem exatamente o que fazer e o objetivo é fazerem. Portanto, aqui o caminho pode não estar bem definido. Isso exige que haja um bom relacionamento entre orientadores e alunos e haja também alguma autonomia e alguma iniciativa. Ok? Porque às vezes é preciso explorar uma dada metodologia, é preciso ir buscar uns dados, depois aquilo não vai funcionar, depois é preciso tentar uma, algo alternativo, e não ficar desanimado de eu testei isto, isto não funcionou, isto não vai correr bem. Não, ok. Testamos uma coisa, vamos discutir, vamos tentar resolver a situação e seguir em frente. Ok? Acima de tudo, pá, não andem a tentar, imaginando que os vossos orientadores começam a dizer, temos que reunir esta semana, o que é que se passa, não os vejo há 2 semanas, etc. E vocês se calhar já estão a trabalhar, porque muitos dos alunos do MEC já estão a trabalhar. Pá, sejam honestos, digam, estou a trabalhar, não tive tempo. Às vezes mais vale, nem que seja um ponto de situação, nem que seja reunir em 5 minutos, só para dizer não tive tempo, porque isso vai fazer com que se relembrem do que é que tinham para fazer há 2 semanas atrás. Ok? Portanto, pá, tenham uma boa relação e sejam honestos com vocês próprios e com os vossos orientadores. Não desapareçam. Ok? Outra coisa é, pá, não se submetam à revelia. Nós temos uma política de divórcios amigáveis. Isto quer dizer que se vocês aqui começarem o vosso projeto e o tema, os orientadores, ou o conjunto de tudo começar a correr mal, vocês podem defender o projeto com sucesso, ter uma nota lançada na unidade curricular PMEI, seja de projeto, e mudarem de tema, escolherem um tema depois em semestre alternativo para a dissertação e agora trabalharem no novo tema. Isso vai ter um custo adicional, ou seja, dizer que não perdem tempo nenhum, conseguem mudar de tema a meio do ano. Tem um custo adicional, como é óbvio, que vocês, todo o contexto que vocês tinham já adquirido de um dado tema, agora vão ter que o adquirir de forma mais rápida para o novo tema. Okay? Portanto, uma solução para isto é vocês mudarem para algo que vos interesse, mas tentem terminar o vosso projeto, ok? Ter uma nota lançada e não ficarem cá mais um semestre ou mais um ano, ok? Se virem que é mesmo que não dá, ok, muito bem. Vocês podem começar seja, contactam a coordenação, nós retiramos a associação que vocês têm com o projeto, aquele tal triplo orientador, tema, aluno. Portanto, podemos quebrar essa associação e vocês escolhem depois no semestre a seguir e começam um projeto deslocado no semestre alternativo, ok? Não, mais uma vez, não façam coisas à revelia, ou seja, comuniquem com a coordenação, comuniquem com os vossos orientadores, mas vale todos saberem que todos sabem, ok? Agora, o resultado da vossa dissertação é vosso,
ok? E, portanto, o resultado depende muito do trabalho que vocês puserem na, na, na dissertação. Portanto, se trabalharem, se souberem o que estão a fazer e trabalharem para ter resultados, vão ser avaliados por esses resultados, ok? Mas nunca esquecer que é um trabalho de equipa, no sentido em que muitas vezes vocês estão vocês têm reuniões periódicas, se têm dificuldades, expõem as vossas dificuldades nessas reuniões e conseguem tentar descobrir soluções para as dificuldades que têm, ok? Portanto, não, não façam a vossa tese em que vocês desaparecem e tentam resolver tudo sozinhos. Às vezes mais vale contactar e poupamos tempo em que, se calhar, houve dificuldades, os vossos orientadores conseguem logo indicar, não faças isto porque já houve um paper que testou isso e isso não funciona, ou esta abordagem é melhor, ou aqui há aqui uma análise comparativa de quais as melhores abordagens. Pronto, pá, e é um ano inteiro. Portanto, escolham um tema que gostem, um professor que pelo menos não se dê mal, ok? E assumam que vão ter que trabalhar. E não se esqueçam que, primeiro, que são 12 ECTS, equivalente a duas unidades curriculares, e a dissertação é equivalente a 5 unidades curriculares. Ok? Portanto, é uma maratona, não é uma corrida. Não é 2 semanas antes que se faz a dissertação. Portanto, depois da maratona, chega à parte da entrega, ok? Para defender. Mais uma vez, adivinharam as datas importantes. Portanto, se vocês forem outra vez à página das datas importantes, vão ver que existe lá, portanto, existe uma parte para a escolha dos temas, uma parte para a entrega do projeto de dissertação e para a defesa existe uma parte para a entrega da dissertação, ok? Portanto, quem está em semestre normal, portanto, fez projeto de dissertação no primeiro semestre e a dissertação no segundo semestre, vai entregar no mês de outubro. Atenção que este ano, portanto, o Conselho de Coordenadores, que antes, portanto, o técnico que antes impunha uma data de 31 de outubro, agora já não impõe. Portanto, foi-nos comunicado no Conselho de Coordenadores em dezembro de 2023 que a partir deste ano o técnico impõe um intervalo e cabe às coordenações definir uma data dentro desse intervalo. E, portanto, de forma a que a logística das defesas do make, ou de make A mais make T, que quando juntos são o maior mestrado técnico, de forma que a logística funcione, nós alargámos o período de defesas para que tenhamos tempo para conseguir gerir agendas e tal defesas que acontecem durante outubro e novembro. E isso fez com que a data de entrega fique um bocadinho mais cedo, ok? Sempre que tenham dúvidas, datas importantes, ok? Portanto, neste momento vão entregar os que fizeram em semestre alternativo em maio, defendem em junho. Quem tiver em semestre normal, portanto, que esteja agora no segundo semestre, vai entregar em outubro, defender final de outubro e início de novembro. Okay? Vocês reparam que existe aqui uma data limite de entrega da dissertação, que isto é uma dissertação provisória e há uma versão final da vossa dissertação. Okay? Existe uma página do técnico com informações académicas e que tem o regulamento das dissertações de mestrado. Okay? Tem documentos sobre os acordos com empresas de confidencialidade, com empresas, tem as atas, os modelos das atas, etc. E também tem o regulamento de como é que a tese deve ser formatada, etc. Ok? Portanto, para além das datas importantes, se vocês forem aqui às informações académicas de sessão de mestrado, vão para a página institucional do técnico de todas as dissertações de segundo ciclo do técnico, e que tem lá todos os regulamentos. Agora, quando vocês, portanto, eu estava a dizer
aqui que existe uma versão provisória e uma versão final. Portanto, vocês submetem a dissertação e um resumo alargado. Portanto, é obrigatório submeterem dois documentos, são avaliados por dois documentos. Um que é a vossa dissertação propriamente dita e outro que é um resumo alargado da vossa dissertação. E submetem estes dois documentos como um zip, como se fosse um projeto na unidade curricular de dissertação. Okay? Isso vai fazer com que nós tenhamos portanto, os alunos que concluíram ou que desejam defender, submeteram os documentos na UCI de dissertação, depois, portanto, desse prazo, seja agora 31 de maio, seja 7 de outubro, no outro semestre, os vossos orientadores são contactados, portanto, para aqueles alunos que entregaram, nós, a coordenação, contactamos os orientadores a dizer, olha, estes vossos alunos entregaram a dissertação. Então aí o orientador vai tentar procurar argumentos e marcar uma data dentro dos slots possíveis. Okay? E esta comunicação também vai fazer com que, se por alguma razão vocês não conseguirem entregar e não contactarem o orientador sabe, nós damos-lhe uma lista daqueles que entregaram e a pessoa o orientador pode pensar, ok, falta-me aqui um ou dois, portanto, o que é que se passa? E assim contactar e perceber se passou alguma coisa, ou tentar resolver. Portanto, se marcarem os slots, depois há a defesa, okay, umas semanas depois, uma, duas, três semanas depois, e depois da defesa vocês têm comentários dos membros do júri e é-vos dada uma possibilidade de alterar a dissertação provisória com esses comentários. Tipicamente são mínimos, ou seja, vocês não podem pôr nenhuma secção nova, ou seja, são typos, sei lá, o caption de uma figura, coisas que possam melhorar para a dissertação final, e aí sim vai-vos aparecer, portanto, só depois da defesa e da correção homologar no Fênix, a defesa é que vos vai aparecer uma opção a dizer submeter dissertação no Fênix, e aí sim é a dissertação final. Portanto, aí sim vocês submetem o PDF da dissertação em separado do resumo alargado, do PDF do resumo alargado. Okay? E já agora vou só mostrar uma coisa, só puxar para este ecrã. Portanto, se vocês forem aqui a dissertações, portanto, estou aqui na página do meio, que vão as dissertações, portanto, a página de qualquer curso do técnico tem isto, portanto, vão aqui cursos, o vosso curso, barra dissertações, vocês podem ver as teses que estão a decorrer, que estão em draft ainda, mas se vocês forem a algo mais para trás, okay, vão ver algo que já está avaliado, e chegam lá e o Extended Abstract e o vosso PDF. Portanto, isto fica depois público na, na página do técnico. Okay? E, portanto, são estes documentos que ficam públicos na altura deste submeter a dissertação. É a versão final do técnico depois publica. Ok, portanto, estes prazos são incontornáveis, porque existem várias fases. Portanto, se vocês têm que submeter esta dissertação, porque depois isto vai ter aprovações de várias identidades. Okay? Portanto, vocês têm que respeitar aquele prazo. Okay? Não pode ser, não, ou seja, não é o antes nem o depois, é antes de certeza e não em cima da hora. Ou seja, se vocês tiverem para submeter a dissertação, não tentem no último dia. Se vocês tentarem 2 semanas antes, põem lá uma versão provisória. Com isso, garantem logo que conseguem submeter, que estão inscritos ao C, que não se esqueceram. Se esqueceram, ainda têm tempo de ir à área académica e inscrever-se, etc. Ok? Tentem um bocadinho antes, se houver dificuldades, seja com a área académica, seja com a coordenação, têm tempo de reagir. Okay? Depois da defesa, o processo não é completamente automático, ok? Portanto, os alunos submetem, há uma validação da parte da Secretaria do DEI, há uma aprovação do Conselho Científico, depois vai à área académica, depois volta à coordenação para homologações e depois outra vez à área académica. Portanto, isto para dizer que quando vocês defendem, vamos imaginar semestre normal, portanto, os que vão entregar agora em outubro,
que estão agora a terminar do segundo semestre, entregam em outubro, defendem em final de outubro, início de novembro. Existe todo um conjunto de validações e aprovações. Isso quer dizer que vocês só vão conseguir pedir o vosso certificado, se calhar, em dezembro ou mesmo janeiro. E se vocês forem dos últimos a submeter, a área académica vai entupir, porque não são só 200 teses de mestrado em Engenharia Informática. Se calhar também há 200 de eletro, há mais 100 de civil, há mais 50 de biomédica, etc. Ok? E portanto, se calhar só em dezembro, janeiro é que vocês aqui no final vão conseguir pedir o vosso certificado. É só para não estranharem, portanto há todo um processo com validações, etc. O que é que pode acelerar esse processo? Tipicamente, uma das validações, ok, é porque o documento final não está de acordo com a estrutura indicada pelo técnico. Ok? Portanto, seja a estrutura, seja a formatação, ou falta o resumo alargado, etc. Ok? Portanto, todas estas pessoas, a Secretaria do DEI vai validar isso tudo, vai-vos contactar, de forma a que quando chega ao científico, ou seja, não avance, passe e depois volte para trás tudo, outra vez. Portanto, a Secretaria do DEI tenta validar isso tudo. Se alguma coisa escapar, vai voltar atrás. Okay? Ou seja, se alguém apanhar algum erro, mais à frente isso vai voltar atrás. A melhor forma de prevenir isso é lerem estes guias. Em particular, o técnico é bastante estrito, ou a área académica é bastante estrita na, nos tamanhos, no tipo, no tamanho da fonte, o tamanho das margens, o logotipo, portanto, a imagem das teses do técnico. Okay? Portanto, se fosse uma tese em Cambridge, teria outra imagem. Sigam o modelo. Ok? Portanto, isto há uns anos, se calhar, era uma mensagem bastante importante. Hoje em dia, quem fizer em overleaf ou em LaTeX pode ir, ou seja, não tem que ser em overleaf, mas quem fizer em LaTeX, nós temos um template overleaf, tanto para o projeto integrador como para o projeto mestrado. Ok? E, portanto, podem ir lá buscar o template, fazem cópia e, portanto, têm o vosso projeto onde podem trabalhar sobre esse template e esse já garante que a capa segue as normas todas e que quando chegar a estas fases todas, pelo menos não há de ser da capa que isto vai voltar para trás. Ok? Já agora, em todas, vou voltar aqui, ok? Portanto, se nós formos aqui a currículo, somos aqui a projeto e dissertação, todas as execuções, ok? Tem um anúncio, mais uma vez a relembrar as datas, a relembrar que existem templates, com o link para a tal página do técnico, ok? Da dissertação de mestrado, e a relembrar que em tese provisória entregue como um projeto da sua dissertação e não é a mesma coisa que a tese final, ok? Portanto, tentamos cobrir todas as informações. Okay? Portanto, as informações estão nas datas importantes, estão nos anúncios de cada execução da cadeira, seja de dissertação, seja de projeto. Okay? No final, vocês vão pedir a vossa carta de curso e depois há de lá aparecer blá blá blá, concluir com sucesso, mestrado em Engenharia Informática e Computadores do Técnico. Okay? Vai também, se vocês fizerem agrupamentos, existe também um suplemento à carta de curso onde vai aparecer que vocês têm, mas fizeram com sucesso o agrupamento A ou B. Okay? Se o fizeram, e se fizeram minors, também lá aparece discriminado. Okay? Para quem isso for importante. Perguntas? Por agora ainda não há perguntas no chat, mas cá podemos esperar um bocadinho. Sim. Portanto, aproveito só para dizer que sempre que houver dúvidas, às vezes recebo. Portanto, atualmente a coordenação de curso é composta por mim e pelo professor Alberto Abad. Portanto, existe sempre duas pessoas na coordenação de curso, um coordenador e um coordenador adjunto. E a melhor maneira
é contactarem através deste e-mail. Ou seja, não mandem especificamente para um dado professor, seja, portanto, porque existem dúvidas que podem ser logo respondidas ou pelo secretariado, ou se o Alberto vir, ou se eu vir, respondemos logo. E, portanto, nós temos uma boa taxa de resposta, ok? Se mandarem para alguém em particular, pode ser que não seja o assunto, vai ter que ser enviado para outra pessoa, etc. Assim garantem que todos nós recebemos. Ok? Temos aqui uma questão no chat, do Leonardo Cruz. Ele perguntou: Boa tarde. Qual é o critério para os professores aceitarem as nossas candidaturas? Obrigada. O critério é muito pessoal, no sentido que pode ser por, só aqui voltar atrás, ok? Pode ser que seja a candidatura única e, portanto, vão aceitar, que há um tema, há um único candidato e aceita, ok? Se houver mais do que um, se calhar houve um que contactou e o outro não, e pelas informações que os docentes conseguem ver as notas, mas às vezes as notas não querem dizer muito, ok? Só para dizer que ah, se uma pessoa tiver excelentes notas, pode ser uma pessoa com quem não seja possível trabalhar, ou seja, às vezes não é o único critério e, portanto, é sempre bom vocês contactarem para terem, para os docentes, para os orientadores terem mais por onde escolher, mais critérios para onde escolher. E, portanto, se nós falarmos com alguém, podemos perceber se a pessoa está mesmo motivada para o tema ou não, ou apenas escolheu aquilo porque não havia mais nada para escolher, ou não tem muito interesse, quer só fazer uma tese e concluir o make, etc. Ok? Portanto, os critérios são muito subjetivos, ou seja, pode ser simplesmente nota, mas eu, pá, pela minha experiência, acho que a motivação conta muito mais do que as notas. Temos outra questão. Boa tarde. Existe algum problema em fazer o PIX 100% online, uma vez que vou de Erasmus no primeiro semestre? É, excelente questão. Não existe problema nenhum, até mesmo a dissertação. Isto para dizer que isso é algo que vocês podem logo conversar com os vossos orientadores. Portanto, eu tenho um aluno este ano que eu não o vi, portanto, viu na altura das candidaturas, há um ano atrás, ele falou comigo, fizemos uma proposta, submetemos, ele candidatou-se, eu aceitei. Ele disse que ia de Erasmus no primeiro semestre, muito bem, foi de Erasmus, reuníamos todas as semanas por Zoom. Ok? Acho que até a defesa do projeto de tese até foi online, por causa da sincronização das datas entre o primeiro semestre lá e o primeiro semestre do técnico. Ok? Portanto, na altura em que ele ainda estava a terminar o primeiro semestre lá, portanto, ele tinha que lá estar e não podia estar cá. Portanto, a defesa foi online. E agora reunimos presencialmente. Portanto, isso não há problema nenhum. Isso é algo a acertar com os vossos orientadores. Temos outra questão, da Inês. Qual a função de um orientador do técnico numa tese desenvolvida em ambiente empresarial? Garantir que no final aquilo não é apenas um relatório de estágio. Garantir que vocês submetem as coisas no prazo. Garantir que existe um problema bem descrito. Ou seja, mesmo que não tenha um papel ativo na construção da solução, tem um papel de certificar que o documento tem uma dada estrutura, que o documento contém uma contextualização do problema, uma descrição do trabalho relacionado, uma proposta de solução, etc. Ok? Portanto, no mínimo dos mínimos vai garantir isso. Como é óbvio, como as teses são submetidas sempre através de um docente técnico, portanto, as empresas não conseguem propor teses diretamente,
como é óbvio, estas teses em ambiente empresarial são algo de benefício mútuo, de interesse mútuo e, portanto, tipicamente os docentes que estão envolvidas na tese empresarial também têm interesse, colaboram, etc. Okay? Portanto, conheço vários casos de pessoas que têm teses em ambiente empresarial e que é um benefício mútuo, ou seja, são empresas que apostam em investigação e que publicam papers e têm uma componente de investigação, estão sempre a tentar fazer algo novo porque precisam dos algoritmos mais rápidos, precisam de algo melhor para depois ser posto em produção. Ok, temos mais algumas perguntas. Temos outra pergunta do Leonardo, que é: a escolha no Fênix é FC, FS. Eu suponho que isto seja first come, first served. Sim e não. Presumo que isso tenha um ponto de interrogação no final. Sim, Sim sim. e não. Ou seja, pode ser que vocês se candidatem, imaginando que vocês candidatam só um tema onde há mais candidatos também. Uh, Imaginando que o docente fala com alguém e fala apenas com um dos 5 candidatos e gostou muito e aceita logo. Ok? Nesse caso, eu acho que isso depende muito dos docentes. Ou seja, não há, há uma ordem das vossas candidaturas. Isso quer dizer que nós, como docentes, quando vamos ver um tema, conseguimos ver, o candidato A candidatou-se ao seu tema em segunda opção ou em primeira opção, e isso pode nos ajudar a perceber o interesse. Agora, nós podemos simplesmente aceitar um candidato que se candidatou em segunda opção em detrimento de alguém que se candidatou em primeira, ok? Isso aí tudo, ou seja, não há, o critério é mesmo pessoal, no sentido de pode haver orientadores que vão só olhar para as notas, outros vão falar com as pessoas e tentar perceber o interesse. Não é. O first come, first serve pode ser. Se vocês candidatarem e depois forem logo contactar os docentes, se calhar é o first come, first serve no sentido de contacto com os docentes e não simplesmente da candidatura. Nesse sentido, pode ser que isso seja verdade, mas de forma geral não é. Ok, e por último, temos uma pergunta do Tomás que diz: boa tarde, eu tenho uma ideia do que eu gostaria de trabalhar, mas não sei se seria possível desenvolver um tema acerca dos meus gostos. Como posso saber? Depende dos gostos. Sugiro. Vou aqui mais uma vez buscar isto. Uma página do DEI. Ok. Vão aqui a pessoas, docentes, áreas científicas. Ok. E se esses temas forem na área de arquitetura e sistemas operativos, já escusam de contactar outras pessoas, contactam só estas. Se for inteligência artificial, contactam estas pessoas. Se for interação gráfica, estas pessoas. Se for metodologias, tecnologias da progressão, estas pessoas. Ou seja, se vocês já contactaram alguns professores, ou se já tiveram contacto com alguns professores no âmbito de unidades curriculares em específico, falem diretamente logo com esses docentes, porque é exatamente agora, durante maio, que vocês podem tentar construir em conjunto com os potenciais orientadores um tema à vossa medida. Se não têm noção, vão ter que ir um bocadinho à pesca, no sentido de contactar 3 ou 4 docentes, vão às páginas dos docentes perceber quais é que são as áreas de investigação, ou seja, isto pode-vos ajudar, a área científica dentro do departamento, mas se vocês forem às páginas dos docentes, conseguem ver o tipo de publicações que fazem, o tipo de trabalho que fazem, para, para limitar o vosso scope e assim contactar 3 ou 4 docentes com que achem que conseguiriam trabalhar. E contactem-nos agora. Ok. Entretanto, não surgiram mais perguntas. Se calhar podemos esperar mais um minuto, só para confirmar.
Sim, mas posso relembrar que vocês podem negociar agora temas, depois das candidaturas, se já têm um tema negociado, candidatam-se e há um acordo que o docente vai escolher a vossa candidatura, porque aquela proposta que foi inserida no sistema é para vocês. Se não fizerem esse pré-acordo, ah, depois da candidatura, contactem os docentes, ok? Que é para perceber, para demonstrar interesse, para perceber mais sobre. Pode ser que vocês tenham se candidatar e tenham algumas dúvidas entre ah, ah, dois ou três temas e assim conseguem alterar a ordem de preferência que, de- de- das vossas candidaturas. Tentem perceber o modo com que vão interagir com os docentes. Sejam honestos se vão para Erasmus, se estão a trabalhar ao mesmo tempo, etc. Porque isso também é uma forma de gerir expectativas e perceber como é que vai ser o relacionamento ao longo do ano inteiro. Se esse relacionamento correr mal, ok, existem divórcios amigáveis, ok, tentem, contactem a coordenação. Se vocês chegarem à coordenação com uma solução a dizer estou-me a dar mal com o docente A ou B, o tema não está a correr bem, ou não me interessa, ou afinal não era aquilo que eu queria, ok? Vejam, avaliem se ainda conseguem defender e despachar ou não, ou se querem simplesmente mudar. Se quiserem simplesmente mudar, se for na altura das dissertações de segundo semestre, dos temas de segundo semestre, aí podem logo ver o que há e tentar mudar nessa altura, com base nos temas que já estão propostos no sistema. Se não, mais uma vez, sejam proativos, tentem contactar docentes e tentar construir um novo tema para vocês, ok? E nós tiramos a associação de um e pomos no outro e vocês continuam. E, pá, e não se esqueçam do esforço, ou seja, PMEI que são 12 ECTS, DMEI que são 5 vezes 6 ECTS, portanto são 30 ECTS e como tal, pá, não é fazer um relatóriozinho no final, tentem fazer algo que quando forem convidados para secretários de Estado daqui a 10 anos ou 20, quando a CNN for lá ver o que é que vocês andaram a fazer na internet, veem o vosso PDF e não encontram lá nenhuma asneira, nem a dizer que vocês fizeram a tese com o ChatGPT, ok? Ok, temos só mais uma pergunta, da Inês, que é: os orientadores têm de ser obrigatoriamente do DEI? Os orientadores não têm que ser obrigatoriamente today. Oficialmente, no técnico, o, um orientador tem que ser alguém com um vínculo ao técnico, ok? Pode ser um docente do departamento, do DEI, pode ser do DEC, pode ser de outro sítio, pode ser um professor convidado, etc. Existe, no entanto, regras adicionais que cada departamento põe. Isso quer dizer que nós temos muitas teses que são submetidas, por exemplo, portanto, existe uma grande relação entre o DEI, histórica, entre o DEI e o DEC, e, portanto, existem algumas teses submetidas por professores do DEC. No entanto, o que nós tentamos é que se a tese for orientada exclusivamente por professores fora do departamento, sendo que é um mestrado em Engenharia Informática e Computadores, nós tentamos é sempre que o júri seja composto por 50% de membros do departamento. Isso quer dizer que o presidente do júri será sempre obrigatoriamente alguém do departamento, da Comissão Científica Administrada. Se o vosso orientador não for, então o arguente necessariamente tem que ser do departamento, ok? Que é para ter 2 versus 1. Portanto, para haver uma avaliação no contexto de engenharia informática e computadores. Isso que também quer dizer que alguém que seja orientado pelo departamento de engenharia informática e computadores, como o presidente também vai ser, o arguente pode não o ser,
E assim respeita a mesma os 50% de maioria de docentes do departamento. Ok. Sendo que agora não surgem mais dúvidas, se calhar podemos ficar por aqui. Também qualquer coisa, podem contactar o NEIST ou, como o professor mencionou, também podem falar com a coordenação do MAKE. E é isso. Obrigada, professor, pelo seu tempo, pela apresentação. E vamos fazer uma pausa muito rápida de 1 minuto. E Ok, voltamos já. ok. Ok. Boa tarde de novo. Vou passar agora a palavra ao Gonçalo Moura, coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Académico, que irá introduzir alguns dos desafios que poderão surgir ao longo do processo da dissertação. Obrigado pelo convite. Vou aqui tentar nestes 25 minutos falar um bocadinho sobre algumas das coisas que nos aparecem também em contexto prático de trabalho no gabinete, dentro do técnico, também algumas que constam na literatura. Eu, como a Mafalda estava a dizer, faço parte do Núcleo de Desenvolvimento Académico aqui do técnico e nós temos uma área de trabalho direcionada para os docentes e para os estudantes. E no caso dos estudantes, muitos deles conseguimos acompanhá-los ao longo deste processo da dissertação do mestrado e alguns também ao longo do processo de doutoramento. E ainda no outro dia falava com um estudante e uma das coisas que surge muito é o sentimento de serem impostores, de sentirem impostores, sentirem que realmente não merecem aquilo que estão a fazer, ou não têm conhecimento suficiente, ou não conseguem fazer as coisas como queriam. E eu deparei-me com esta frase e decidi trazê-la porque ela realmente um, refere aqui uma coisa que eu considero muito importante, que é o facto de vocês se conseguirem focar ao longo do processo na resolução, digamos assim, do problema, através da dedicação e de alguma resiliência. E isso acho que faz toda a diferença e temos visto no gabinete de trabalho que fazemos com os estudantes que faz toda a diferença. Isto porque estes projetos, este projeto ou esta dissertação, esta cadeira, vai-vos tirar de uma zona azul, vamos chamar a zona de conforto, que é um lugar onde vocês estão mais habituados, com atividades mais rotineiras e familiares, e idealmente vai-vos empurrar para uma zona de aprendizagem. Essa é a boa zona, ou seja, é uma zona onde as vossas competências estão a ser puxadas de uma forma muito adequada, vou-lhe chamar assim, adequada às vossas capacidades também e às ferramentas que vocês têm para trabalhar naquele momento. A preocupação em nós, a NDA, aparecemos muito quando a zona de pânico é acionada, digamos assim. Ou seja, quando os estudantes começam a estar num lugar onde sentem que tudo aquilo que está a aparecer ao longo do processo da dissertação acaba por estar a causar uma subcarga e uma sensação mesmo de pânico e de desorientação. E muitas vezes é aqui que nós conseguimos atuar
tentando organizar um bocadinho o processo com os estudantes e tentando aqui moderar, digamos assim, toda a parte também emocional que este processo traz. Porque, na verdade, o que acontece é que isto, é assim, por vezes começa de uma forma muito confusa e é natural, com muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, mas a verdade é que nós conseguimos entender que, além de fazer parte, esta informação que vocês vão encontrando numa fase muito inicial do processo, que muitos destes trabalhos são trabalhos de experimentação também, é uma informação que vocês traduzem em conhecimento, vão arrumando, vão ganhando confiança através disso, e vão tentando traduzir também em sabedoria tudo isto depois num documento final. Portanto, de algum modo tocar aqui em alguns desafios neste projeto, que é esperado que seja pessoal, único, e que de alguma forma seja uma demonstração das vossas capacidades de sistematização de literatura, mas também do conhecimento que têm às vezes ao longo do curso e daquilo que vão adquirir nesta fase, porque é necessário adquirir novo conhecimento muitas vezes, e a utilização, não é, desses métodos, dessas técnicas que muitas vezes vocês já têm, outras vezes têm que adquirir. Os desafios são vários. Eu aqui não conseguiria tocar em todos eles. Os que nos vão aparecendo no dia a dia e aqueles que a literatura também revelam são realmente distintos e de várias ordens. No entanto, eles podem se concentrar aqui em algumas destas coisas que esta imagem traz. Portanto, algumas questões mais relacionadas com o nível da organização, com o nível do trabalho, do tipo de trabalho que é, como se recolhe dados, como se analisa, como se escreve. Portanto, normalmente este é um tipo de trabalho, por vezes, diferente daquilo que vocês estão habituados a fazer ao longo do curso e solitário em parte, ou seja, não precisa de ser isolado, mas, como o professor Pedro falava há pouco, onde se é esperado algum nível de autonomia, e isso por vezes faz com que vocês se sintam um bocadinho perdidos ao longo do processo, e depois toda esta dimensão mais pessoal, de equilíbrio entre a parte académica e a parte pessoal, que muitas vezes é toldada pelo stress ou pela ausência de motivação que surge associado a este trabalho. Eu, para esta sessão, optei por fazer uma escolha, tinha que fazer uma escolha do que vinha a falar, e optei por escolher dois dos tópicos que a mim me aparecem muito nas sessões. Um deles é este, portanto, é a relação com o orientador ou com a orientadora, e isto é realmente uma das coisas que muitas vezes aparece. O professor Pedro falava disso e eu revi-me em algumas coisas do que ele disse, nomeadamente esta coisa dos estudantes não quererem, de vocês não quererem procurar os orientadores em determinadas fases do processo. Então sentem-se muito responsáveis por entregar uma coisa muito perfeita, muito, muito fantástica logo numa primeira etapa, e eu por vezes nas reuniões digo, em tom de brincadeira, que este é um documento que é um eterno draft, ou seja, até depois da defesa vocês ainda podem alterar pequenas coisas no documento. Portanto, a ideia é poderem ir iterando esta documentação que vão produzindo, este material que vão trabalhando, em conjunto com os vossos orientadores e orientadoras. Portanto, a ter em conta neste ponto, claramente a comunicação ser o mais efetiva possível. Portanto, terem aqui uma comunicação clara, tentarem logo identificar como é que vai ser essa comunicação, por que plataformas, como é que vão reunir. Falava há pouco o professor Pedro também, esta questão da distância, uma questão que colocavam aqui no chat. Tudo isto pode ser também dirigido muito à distância, organizado à distância, mas é importante que consigam perceber de que forma é que isso funciona. Depois a questão de aproveitarem o tal feedback construtivo destas reuniões, portanto, os vossos orientadores são vossos parceiros na forma como trabalham com vocês, e a ideia é, claro, têm mais conhecimento e é natural que isso assim aconteça, portanto, devem recorrer a eles para tentar desbloquear algumas das coisas, e tentar agir em cima deste feedback, que eles vos podem dar, de forma a criarem, não é, uma oportunidade de melhoria, e isso é fantástico. O facto das reuniões serem regulares ou não, isto é uma coisa que se discute muito nas nossas reuniões individuais, porque nós notamos que existem diferentes modelos de trabalho, portanto, cada orientador tem a sua forma de trabalhar, e a forma de gerir. Muitos orientadores até gerem o processo à distância, sem reuniões presenciais, cara a cara,
né? E isso é possível fazer e os estudantes sentem-se mesmo acompanhados. Portanto, definir esta regularidade é importante, mas acima de tudo definirem a proximidade também, porque isto é uma relação que se tem que manter e o que eu sinto muito é que os estudantes, devido por vezes a esta assimetria na relação entre docente e estudante, gostam de elaborar muito em cima de coisas que às vezes não estão a acontecer. Portanto, se falha um compromisso com o orientador, ou se deixam de falar mais uma semana do que é esperado e o orientador não responde logo, portanto, há logo aqui um receio de está chateado ou está chateada comigo, ou não consigo, não vou conseguir cumprir os prazos, portanto, começam a desistir. E aqui a certeza é sempre comunicarem ao máximo com as pessoas que vos estão a acompanhar e que aceitaram acompanhar o vosso processo. E definir a forma como isso vai ser é importante, porque na verdade isto também vai refletir um bocadinho a responsabilidade e o compromisso que vocês têm com o vosso trabalho, não é? Alinhando aqui as expectativas, o professor também falava disso, de existirem já alguns estudantes que estão a trabalhar. Isto também nos acontece, portanto, estudantes terem a expectativa de terminar isto num determinado prazo, não terem necessidade de trabalhar mais conteúdo, e isto é importante clarificar, porque às tantas vocês têm esta expectativa de terminar o processo da dissertação num determinado momento, o docente até pode estar a achar que vocês têm competência para ir mais além e vocês sentirem que não o querem fazer, por exemplo, não é? Então, isto é dialogar e conversar e alinhar essas expectativas, e por vezes podem ter que gerir aqui alguns conflitos, mas ouvimos aqui que o DEI tem esta política, não é, de divórcio amigável, portanto, também quando isto acontecer, a verdade é esta, ou seja, nada vos impede de mudar, no caso do projeto de dissertação, da cadeira, para a cadeira de dissertação, a unidade curricular de dissertação, mudarem de orientador ou até mudarem de tema, sempre com a perspectiva de isto também fazer sentido para vós, não é? Ou seja, este tema é o remate final do vosso curso, é importante que vocês estejam ligados a eles de alguma maneira, e quem sabe até para a entrada no mercado de trabalho possa ser uma coisa que vos destaque perante outras pessoas se conseguirem, assim que ele tenha mais sentido para vós. Por outro lado, perceberem que a relação com o orientador também tem esta vertente de apoio emocional. Pronto, muitas vezes, ainda no outro dia falava com um estudante, dizia-lhe, mas por que não falas abertamente do modo como te estás a sentir relativamente ao processo com o teu orientador? E ele não conseguiu identificar o motivo pelo qual fazia. Porque na verdade não havia nenhum. Ou seja, o orientador era extremamente amigável, extremamente compreensivo, estava lá para o apoiar, mas ele não sentia que o poderia ou que o deveria fazer. Muitas vezes é esta questão de defraudar a pessoa que vos está a acompanhar, mas a sugestão é que realmente colocar isso para trás das costas e perceberem que é uma mais-valia muito grande em também poderem contar com estas pessoas que estão vinculadas à instituição, como vocês, e que estão aqui para vos apoiar em tudo o que conseguirem. Por outro lado, quando este acompanhamento é necessário, ou seja, um extra, preciso dar aqui um extra no acompanhamento, nós somos, dentro do técnico, realmente um núcleo ao qual vocês podem recorrer. Somos psicólogos, todos nós psicólogos educacionais, ou da área da educação, não somos clínicos, e conseguimos fazer aqui uma triagem, o que faz sentido acompanhar no gabinete ou o que faz sentido encaminhar, se for um caso que precisa de outro tipo de apoio, ou até mesmo dentro de outra estrutura dentro do técnico, não é? Porque a ideia é que este processo seja autónomo e que vocês ganhem esta autonomia, se sintam bem a fazer isto, não é? Possam fazer a vossa tomada de decisão. Na relação com o orientador, é natural que, se calhar, ao início surja uma necessidade de contacto maior a meio do processo, quando vocês já têm algum conhecimento sobre aquilo que estão a fazer e dominam algumas das coisas. Este contacto pode espaçar um pouco mais e depois, no fim, naturalmente, para rematar o documento, é natural que este contacto, o espaço entre estes contactos possa reduzir, porque é um momento de término da documentação. Volto a referir que a autonomia não é isolamento, ok? O facto disto depender de uma boa parte de vocês não significa que têm que fazer isto sozinhos. Então, isto é mesmo muito importante porque na relação com o orientador, ou nesta questão que eu decidi trazer aqui da relação com os orientadores, há sempre muito esta questão de não quer incomodar, não quer dar a entender que não sou capaz, não quer defraudar. Então, vamos lá tentar trazer isso para a conversa e lidar com aquilo que os orientadores também vos podem desenvolver a esse nível,
e se calhar desmistificar algumas destas crenças que trazem relativamente a esta relação. Depois, ao nível da preparação das reuniões, só indicar que tirar o maior proveito delas significa também poder prepará-las, sejam elas de que tipo forem, ou estes contactos de que tipo forem, não é? Porque realmente, como dizia há pouco, surgem de diferentes formas os processos de orientação, ou à distância ou em pessoa, surgem de diferentes modos, em diferentes formatos. O outro tema que eu decidi trazer foi a questão da organização. Pronto. Este é um trabalho um pouco diferente. O professor também falava ali das unidades curriculares, não é? As unidades curriculares acabam por estruturar muito a forma como vocês têm que estudar e têm que atacar, digamos assim, a matéria. Aqui, por vezes, ao início, é realmente muito confuso e muito estranho. Um, Algumas coisas eu queria partilhar convosco que considero que são importantes. Ao nível do planeamento e do cronograma, tentar criar uma visão macro também para este projeto, neste projeto que vocês estão a fazer. Um, É interessante que vocês consigam perceber quando é que as coisas devem mais ou menos estar a acontecer. Muitas vezes, quando dependem de outras entidades ou de outras estruturas para fazer algumas coisas, é interessante que apressem essa parte, porque isso é uma parte que não depende de vocês e onde vocês têm menos controle da situação. Portanto, na parte prática, por vezes em trabalhos mais experimentais, também acontece muitas coisas não correrem bem à primeira, é natural, faz parte do trabalho experimental e isso exige aqui alguma flexibilidade neste planeamento e vocês vão ter que perceber que estas tarefas, estes deadlines e esta monitorização do progresso, bom, por um lado é importante para a vossa motivação, para perceberem que estão a avançar e conseguem progredir, para o vosso controle, não é? Mas acima de tudo para conseguirem identificar algumas situações que estão a derrapar o mais precocemente para cumprirem os vossos deadlines. Portanto, para isto, definirem prazos para cada fase do processo, né? E isso pode ser interessante, dado que algumas das fases do processo até podem ter que ser feitas em simultâneo. Aqui, no meio que tem uma grande vantagem, a meu ver, relativamente a outros cursos, é que tem a possibilidade de dividir isto em dois momentos. E muito em parte que no projeto já fazerem uma parte de construção e idealização daquilo que vão querer fazer na cadeira, na unidade curricular de dissertação, e isso é uma grande mais-valia para vos estruturar depois o caminho que vão fazer, nesta unidade curricular, que tem um peso significativo, não é? Portanto, cinco cadeiras de 6 créditos é um peso grande. Depois, pensarem em ferramentas para gerir e para se começarem a organizar. Vão começar a surgir coisas muito pequeninas aqui e ali, há muita coisa para fazer, se calhar, em simultâneo. Então, identificarem logo algumas ferramentas, acho que pode ser interessante. Eu deixo aqui algumas sugestões. O Trello, o Notion, o TickTick, são algumas ferramentas que eu tenho alguns estudantes a utilizar. Ferramentas no TickTick não, porque é uma ferramenta que tem uma versão gratuita e outra versão paga muito completa, com muitas coisas, mas as outras duas com versões gratuitas muito interessantes para vocês se conseguirem organizar e poderem partilhar algumas coisas também com os vossos orientadores, sobre a forma como vos estão a organizar. Metodologias simples, coisas que vocês vão conseguindo, onde vocês conseguem de alguma maneira identificar o que é urgente e o que é importante fazer neste momento ou naquele momento. Portanto, uma das formas de vocês decidirem isso é, por exemplo, recorrerem aqui a uma matriz Eisenhower, que permite fazer a distinção entre estas, ou permite identificar prioridades. Aquela ferramenta que eu falava há pouco, o TickTick, tem esta matriz incorporada em algumas decisões que vocês têm que fazer das tarefas que lá têm que colocar, e acaba por ser muito interessante. Um, É uma ferramenta que eu, inclusive, eu utilizo, ou vejo em tempo real a ser utilizada por um estudante de doutoramento. Tenho esse privilégio e vejo como aquilo é organizador, a forma como ele pode ir utilizando aquilo numa versão paga, sim, ele foi a opção dele, mas para se estruturar ao longo de um processo que também é muito grande. Depois, estabelecer aqui vários níveis de organização também é fundamental, não é? Uma organização mais diária, semanal, possivelmente aquela mais macro que eu vos falava há pouco, seja para se conseguirem sentir orientados na vossa semana e perceberem que isto também é um processo iterativo, ou seja,
de algum modo, fazer o planeamento de uma vez não está feito para sempre, não é? É a mesma coisa quando estão a fazer as unidades curriculares. As cadeiras são fixas, o planeamento do horário é fixo, vocês vão às aulas ou não, é uma decisão vossa, não é? Mas a verdade é que todas as outras coisas e a carga de esforço que vocês têm que alocar durante a semana, por exemplo, em função do que têm para entregar, em função das dificuldades que estão a ter às unidades curriculares, são coisas que têm que mexer. Portanto, este planeamento é bom que seja revisitado semanalmente relativamente àquilo que têm para fazer. Se não têm reuniões regulares com os orientadores, têm que tentar, pelo menos, que vocês próprios façam esta divisão. Ao início, estabelecer a quantidade de papers que querem ler por semana, como é que vão organizar esta informação. Isto é outro tema, é outro tema que também começa a surgir, não é? Portanto, a própria organização da informação que leem. Ah, já falo disso também aqui na organização. Depois, em termos de gestão do tempo em si, esta questão dos pomodoros, por exemplo, que é uma coisa muito comum, por exemplo, utilizarem aqui um tempo, um período curto, e mais focado a trabalhar, bloquearem, percebam que em termos de carga de trabalho é importante que esta seja regular. De repente vocês perdem as unidades curriculares e têm uma unidade curricular, 30 créditos para fazer. Portanto, isto o que é que resulta? Resulta numa semana livre, sem nada, não têm obrigações, não é? E de repente o trabalho começa a acumular. Portanto, tentem perceber que é importante que a regularidade e a cadência neste trabalho surja, de segunda a sexta, de segunda a domingo, como vocês quiserem, mas que exista aqui um bloquear destes momentos da vossa agenda para vocês saberem o que é que estão a fazer. Em estudantes que estão mais desligados dos orientadores, eu noto que isto é um problema gravíssimo. Pronto. Portanto, há muito a ideia de que eu depois faço, eu depois tenho tempo. Isto não é uma unidade curricular que dá para estudar 13 dias antes para o exame, ok? Então é mesmo urgente que vocês, logo desde o início, consigam fazer aqui este trabalho de gerir os vossos prazos e as vossas tarefas. Como eu vos falava há pouco, na gestão dos recursos, em termos de organização, estes recursos podem ser físicos ou digitais, hoje em dia, maioritariamente, são digitais, e convém que encontrem um conjunto também de ferramentas para começarem a organizar esta informação. Portanto, aqui o Mendeley e o Zotero mais para a gestão de referências bibliográficas, é uma forma de vocês conseguirem ir catalogando e organizando isto. Quem utilizar o Word, isto tem logo ali uma ligação direta, mas também quem utilizar o Overleaf também tem. Não é? Conseguem logo extrair ali aquilo tudo em BPEX e conseguem logo colocar também lá as referências. Portanto, é interessante poderem fazer isto logo desde o início, porque a sensação que eu tenho é naturalmente tendem a preocupar-se com isto tarde demais. Ou seja, quando começam a ver o volume de documentação e começam a ter que escrever alguma coisa, por exemplo, ou a ter que documentar algumas das coisas por palavras vossas, e depois os recursos estão todos muito espalhados e não sabem como fazer. E depois surge a questão de, então, mas agora tenho que voltar a ler isto outra vez. Pois não foi feito um trabalho de catalogação, identificação, sublinhar, perceber onde é que estão as coisas, reunir a informação mais importante. Sim, é complicado de vocês depois fazerem isto pela vossa cabeça, não é? E se lembrarem. Backups regulares, quando trabalham online, isto está garantido, mas tentem perceber que, por vezes, à última da hora, estas coisas acontecem quando menos esperamos. Portanto, olhar para os básicos e perceber o que é que temos que manter, acho que é muito importante. Isto para terminar, que eu gosto muito desta imagem, é uma imagem mais ligada à questão do doutoramento, mas para vos mostrar ao fim de tudo, olha, esta imagem é fantástica para vocês, quando tiverem a fazer o vosso currículo, transformarem a vossa dissertação em competências e traduzirem isto em coisas palpáveis para as empresas relativamente ao que vocês estiveram a trabalhar. E muitas destas coisas são realmente gerir projetos, contribuir em termos de conhecimento científico, e trabalhar algumas competências mais colaborativas, a questão de adquirirem algum conhecimento mais específico numa determinada área, de partilharem esse documento, esse conhecimento, desculpem, e depois um conjunto de competências também sociais, que são muito interessantes normalmente para as empresas, e que vocês têm a oportunidade também de o fazer aqui ao longo deste processo. Portanto, eu diria que é a cereja no topo do bolo, não é? Poderem terminar desta forma com este trabalho. Um trabalho que pode ser escolhido em parte também por vocês. Vocês têm a oportunidade de se candidatar a um conjunto de
temas e aquele que mais vos interessar também pode ser aquele que vocês estão a trabalhar. E isso é muito bom, poderem explorar e aplicar todos estes conhecimentos que vão adquirindo e novos ao longo do vosso percurso académico, nesta fase, nesta reta final. Só divulgar-vos e relembrar-vos, possivelmente já ouviram falar, o Conselho Pedagógico tem um workshop dedicado às questões da dissertação, onde trabalham a fundo em 4 módulos, alguns dos aspectos. Portanto, no primeiro módulo, os aspectos mais emocionais e interpessoais, no segundo, o desenvolvimento em si da dissertação, no terceiro módulo, ali, a escrita, e o resumo alargado, e depois a apresentação e discussão. Portanto, tenta de uma forma transversal a todos os cursos. Claro que depois todos os cursos têm a sua diferença, não é? A sua parte individual, mas é um workshop que acaba por conseguir chegar a muitos tópicos e é lançado, se não estou em erro, semestralmente. Portanto, depende um bocadinho das disponibilidades das pessoas, porque há 4 pessoas envolvidas, 4 docentes envolvidos, nenhum de informática, se não estou em erro, portanto, mas depende sempre muito das disponibilidades. Relativamente a nós, se porventura necessitarem de entrar em contacto connosco, não hesitem, podem no fazer presencialmente no campus da Alameda, no pavilhão civil, no terceiro andar, na sala 5.09, ou entrar em contacto connosco através da nossa página, do nosso e-mail, nda@tecnico.lisboa.pt, e estou aberto a questões. Obrigada pela apresentação. Ahm, Até agora ainda não surgiram questões no chat. Podemos dar só um bocadinho, 1 minuto ou dois, para ver se surge alguma. Ok, sendo que não surge mais nenhuma pergunta, ahm, fica o recado que eu dei há bocado. Qualquer pergunta podem falar connosco ou nem isto, ou podem contactar também o Núcleo de Desenvolvimento Académico. E queria agradecer mais uma vez ao professor Pedro e ao Gonçalo, e é basicamente isso. Obrigada a todos e podemos acabar aqui a sessão.